Olá, bom dia, meus amores. Hoje a gente vai usar o livro o livro didático, nosso livro de matemática, tá? Vocês vão lá na página 38 do livro e nós vamos tratar sobre essa unidade. Andar pelo nosso país, ler e escrever números grandes, resolver problemas, relacionar unidade de medida e de comprimento, relacionar unidade de massa, identificar número na reta numérica, resolver problemas, identificar características de figuras, ler informações em tabela. Então, a gente vai aprender tudo isso na unidade 2, tá bom? Abram lá na página 38. Eu tampei aqui porque o livro da professora vem com resposta, aí fica, fácil, né? Então, nós vamos fazer a página hoje, dia 8, 38 e 39 desse livro, tudo bem? Em viagem pelo Brasil, a professora Helena pediu aos alunos que pesquisassem sobre a população atual do Brasil. Renata pesquisou na internet, no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a projeção da população brasileira. Ela fez a pesquisa em 16 de junho de 2017, às 20 horas e 26 minutos e 44 segundos, e um marcador mostrava o seguinte número. Olha lá, olha o tamanho desse número. Lembra que cada número tem a sua ordem. Cada ordem representa um valor. A cada 3 ordens, ele muda a classe. Então, aqui a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Então, eu leio 207.615.352 pessoas que moravam nesse dia que ela fez a pesquisa no Brasil, né? IBGE é uma empresa brasileira pública e eles fazem o censo. O censo é isso, contar quantas pessoas existem no Brasil para saber e melhorar os sistemas de saúde, de educação, tá bom? Consulte o site do IBGE, como escreve IBGE, é a sigla mesmo, tá? E anote a data, a hora e o total da população informada e depois responda. Então, vocês vão entrar na internet, no site do IBGE, digita lá no Google IBGE e pesquisa qual é o número da população do Brasil na data que você vai pesquisar. No caso, dia 8, né? Como se escreve por extenso? Escrever por extenso não é escrever usando algarismos. Isso daqui é quando eu escrevo usando algarismo. Escrever por extenso é escrever um nome mesmo. 2, 1, tá bom? É escrever o número da população registrada por Renata. Então, vocês vão escrever aqui 215.352. Tudo bem? B. E o que você anotou? Aí você vai procurar lá no site do IBGE e vai anotar em forma de algarismos, usando somente números, tá bom? Qual foi o aumento da população desde o momento em que Renata fez sua anotação e o que você registrou? Desse número aqui que a Renata pesquisou para o número que você vai achar lá no site do IBGE, aumentou? Diminuiu? Quanto que aumentou? Quanto que diminuiu? Como é que eu faço para descobrir se aumentou ou diminuiu, tá? E aí você vai escrever aqui na C. D. O contador foi atualizando os dados com o acréscimo de uma unidade por vez. Sendo assim, quais foram os 2 próximos números
que apareceram no marcador. Então, olha lá, o contador da Renata, ele vai atualizando os dados. E ele atualiza acrescentando sempre de uma unidade por vez. Então, quando nasce uma pessoa, aumenta mais um número, mais uma unidade. Nasceu outra pessoa, mais uma unidade. Sendo assim, quais foram os dois próximos números que apareceram no marcador? Então, assim, nasceu outra pessoa, que número que apareceu? Nasceu a segunda pessoa, que número que apareceu? Tá bom? E às 22 horas, 33 minutos e 10 segundos, Renata consultou novamente o site e o contador indicava o número, olha aqui como tá. Esse eu não vou ler, porque eu quero que vocês façam o que vai ser pedido. Qual foi o número, qual foi o aumento ocorrido comparando os dois registros de Renata? Então, ó, às 22 horas e 33 minutos, horas depois, ela entrou lá para ver quanto que tava. Passou desse número, desse valor, para esse valor aqui. Aumentou? Diminuiu? Aumentou quanto? Diminuiu quanto? Então, você tem que fazer um cálculo desse número com esse daqui, para você descobrir quanto que aumentou e quanto diminuiu. Tudo bem? Aqui, leitura de tabelas. Aqui tudo bem, gente? Eu acho que deu para entender, não tá difícil de fazer. Veja as informações que Renata obteve sobre a projeção da população brasileira por região para o ano de 2018. Esse livro foi feito há alguns anos, então a projeção é de 2018. O que é projetar? Projetar é você tentar imaginar o que é que vai acontecer dali a algum tempo. Por exemplo, vamos projetar quando retornaremos às aulas. Ó, a gente tem um projeto, uma ideia, uma estimativa que vamos retornar em agosto. Isso é uma projeção, tá? Não é o que realmente vai acontecer, é o que se espera que aconteça. Então, olha aqui essa tabela. O título da tabela: População das regiões do Brasil. De um lado, em uma coluna, eu tenho as regiões brasileiras. Do outro lado, eu tenho o número da população, tá? E aqui do lado eu tenho um mapa. Prestem bem atenção que isso daqui a gente vai retomar quando a gente for usar o livro EMAI, tá? A gente vai precisar saber quais são as regiões, quais estados compõem cada região do Brasil, né? Quais são os estados que compõem o norte, quais são os estados que compõem o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul, tá? Não vou ler, porque senão vou dar resposta para vocês. Na escola, Renata aprendeu a fazer a leitura de dados apresentados em tabelas. Ela já sabe que, considerando a coluna região, em cada linha aparece o nome de uma região do país. E a coluna população, aqui ó, está indicado o número de habitantes correspondente a essa região. Desse modo, para identificar a projeção da população da região norte em 2018, o que é de 18.158.199 habitantes. Basta observar a coluna população. Então, olha lá, região norte, qual que é a projeção de pessoas? Quanto que eles acham que vai crescer a população até 2018, ou cresceu até 2018? 18.158.199, tá bom? Basta observar a coluna população e o número registrado na primeira linha, pois é nela que se encontra o dado dessa região. Renata disse que a região mais populosa do Brasil tem mais de 87 milhões de habitantes. Você concorda com ela?
Então, eu tenho que voltar na tabela, procurar a região que é mais populosa e verificar se essa região tem mais de 87 milhões de habitantes. Se tiver, sim, eu concordo com ela. Se não tiver, não, eu não concordo com ela. B. Em seguida, afirmou que a população da região sul está próxima de 30 milhões. O que você acha? Vai olhar na tabela, vai procurar a região sul por aproximação. Nós já fizemos isso. Lembra o arredondamento? Arredondar o número? Esse número da região sul está próximo de 30 milhões ou está mais distante de 30 milhões? Então, é a comparação, comparar os números e ver se ele está perto ou não dos 30 milhões. C. E completou. A região menos populosa é a que tem o maior número de estados. Essa afirmação está correta? Então, olhar aqui de novo no mapa e olhar na tabela. A região que tem menos pessoas é a região que tem mais estados, né? Será que isso bate? Será que é verdadeiro? Tá correta essa afirmação? Sim ou não? Tudo bem? Essa é a aula de matemática do dia 8/6. Nós vamos corrigi-la amanhã antes de iniciar a outra lição. Espero que vocês tenham entendido. Tentem fazer, releia novamente, leia no mínimo 3 vezes e se tiver alguma dúvida, não se esqueça de consultar o site do IBGE. Tudo bem? Forte abraço, tchauzinho!